Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada do seu caso, da sua história, da sua situação, com as suas características específicas, tá bom? E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Olá, minha querida. Tenho assistido seus vídeos e eles me fazem muito bem, me deixam mais calma, serena. Muito obrigado, viu? Eu me relaciono com mulheres desde os 19 anos. Hoje tenho 30. E esporadicamente saía com homens, mas nunca foi bom. O fato é que em 2009 eu fui fazer mestrado na USP e lá conheci um professor e me apaixonei, mesmo achando ele extremamente arrogante e ele sendo casado. O alerta já liga, né? E a sirene já soa, perigo, é sofrimento. Nunca comentei nada com ninguém, nem com minha sombra. Segui com a minha vida, várias namoradas e ele se aproximando de mim como amigo. Ele sempre dizia que gostava de conversar comigo, e eu fugia dele por saber do que eu sentia e por saber que eu não queria confusão. As pessoas comentavam que ele tinha interesse em mim. Ele me chamou para fazer doutorado com ele, no meio de uma palestra. Jogou um bilhetinho na minha perna. Me assustei, mas achei super fofo. Em um primeiro momento, aceitei, mas repensando em como seria confuso, desisti e mudei de universidade. Fui para uma federal na mesma cidade e as pessoas comentaram que eu tinha saído da USP porque ele tinha me assediado, mas isso nunca aconteceu. Ele sempre foi muito sério comigo. Nunca perdemos o contato totalmente. De vez em quando ele me mandava mensagens e eu respondia. Ficamos 1 ano sem nos falar, mas há 1 mês ele me procurou. Eu não resisti e abri o jogo, dizendo que sempre fui apaixonada. Ele se assustou e me contou que havia se divorciado fazia 3 meses. Saímos e estamos saindo faz 5 semanas. Entendo que o casamento dele, de 16 anos, acabou agora, e ele não está no clima de começar uma relação séria, por isso tento conter minha ansiedade. Saímos todo final de semana, ou para almoçar ou jantar, trocamos algumas mensagens durante a semana. Nada muito intenso, e apesar da minha vontade imensa de transar com ele desde o primeiro dia, só fomos para a cama agora. Ele diz que a gente precisa ir devagar, que não podemos atropelar as coisas, que eu fantasiei com ele por ser professor e que ele não é tudo isso que eu imagino. O fato é que eu estou apaixonada e está sendo uma tortura me conter. Não ficar mandando mensagem, não ligar, não chamar para sair, ficar aqui esperando ele me procurar para não ser invasiva, para não avançar no tempo dele. Estou me sentindo esquizofrênica. Ai, por agir opostamente aos meus desejos para e que ele não se assuste e corra para as colinas. Não acho que ele queira só sexo comigo, porque se quisesse estaríamos transando loucamente desde o primeiro dia, porque eu sempre quis. Concordo, né? Isso é verdade. Não entendo o que ele quer. Se é melhor eu pular fora enquanto não enlouqueci, ou se deixo essa relação seguindo em águas brandas. Eu estava tão acostumada a relacionamentos gays que são extremamente intensos que agora não reconheço se os sinais de mornidão, nossa, é falta de interesse ou é normal ou é da fase. Minha querida, é da fase, evidentemente. E não só fases. Existem pessoas que têm características muito distintas. Então, não é só questão de fase, é questão de característica que corresponde à individualidade de cada pessoa. Não é? Justamente por ele ser, então, uma pessoa mais velha, já tem outros referenciais que você não tem. Então, não é só questão de fase,
Ele saiu de um casamento de 16 anos, natural que não queira entrar numa relação séria assim, não é? Então, só que não é só isso. É questão também de característica da pessoa. Tem gente que não vai com essa sede ao pote assim. Às vezes ele vai me mostrar alguma mensagem no WhatsApp que algum amigo mandou e eu sempre olho as outras conversas disfarçadamente. Vejo que de fato ele só fala com os filhos, 13 e 19 anos, e com amigos homens. Ele é super sossegado, vive para o trabalho e quando não está comigo, está trabalhando com amigos, com os filhos ou em casa lendo. Teve um vídeo que você falou para a moça: você quer o quê? Que ele te mande mensagens 24 horas por dia? Eu respondi em pensamento: exatamente, exatamente, quero isso. Porque com as mulheres era assim, #chateada. Não, minha querida, não é assim de ficar mandando 24 horas mensagem por dia. Você tem que entender cada pessoa dentro do seu contexto e da sua situação específica. Além disso, sempre que eu estava em uma relação e achava que a pessoa não estava me dando toda a atenção que eu queria, ou eu ficava desconfiada, antes que me sentisse uma trouxa, eu começava a conversar com outras pessoas pela internet, às vezes até saía, mas era sem sentimento algum da minha parte. Era a minha forma de não me sentir uma idiota. Hoje sei como isso é patético e, apesar de sentir vontade de continuar agindo assim, estou me controlando. E controle-se mesmo, porque de fato é patético. Né? Eu começo a ficar desconfiado e isso é até uma justificativa para eu aprontar. Né? Se você parar para pensar, é uma justificativa. Então antes que eu seja enganado por alguém, depois eu vou me sentir uma trouxa, então eu já vou e saio com a outra pessoa, mesmo eu estando num compromisso com alguém. É a justificativa para eu pular cerca, né? Outro problema que temos é que eu tive um breve namoro com um aluno dele. O garoto era aquele cara perfeito do Roberto Carlos. Mas por mais que eu tente gostar dele, não consigo e acabo fazendo o menino de bobo, de minha segunda opção, porque ele me espera para ter um namoro desde 2011. O professor sempre me pergunta do meu namoradinho, tentando sondar se eu penso em voltar para ele, se eu sinto alguma coisa, se eu mantenho algum contato. Então, aí é que tá. Por isso também você entende o porquê dele tá com calma. Ele tá indo com calma por quê? Porque o rapaz que é aluno dele, que é o cara perfeito, esse cara sou eu, da música do Roberto Carlos, então ele pensa, pô, ela tá iludida comigo. Amanhã ou depois ela vai, na verdade, voltar com o cara, porque o cara é maravilhoso, o cara é perfeito, então o que ela tá vendo em mim? Por isso dessa calmaria e dessa mornidão que você, né, tá falando que ele tem. Não é mornidão. Na verdade, não é que ele tá morno. Na verdade, ele tá querendo ser prudente e sensato. Ele tá com medo, na verdade, de sofrer. Então não é que ele tá morno, eu acho que ele tá com um pouco de medo e receio. E até porque ele deve saber do seu histórico. Ele sabe que você se relacionava com mulheres. Então, olha quantas coisas que pode estar rondando a cabeça dele. Ele pode estar muito mais aflito que você. Enfim, me sinto em um jogo de xadrez, tendo o cara dos sonhos de qualquer mulher o cara dos sonhos de qualquer mulher à minha disposição, ou seja, que é o aluno dele, tendo o professor por quem mantém uma paixão platônica nessa situação exótica e um monte de mulher vindo atrás tentando atormentar o meu juízo. Eu, no fim do doutorado, começando a me preparar para concurso e começando a ter vontades que eu nunca tive: casar, ter filhos, ser a esposa, apesar de ter plena consciência que nem todas as vontades podem ser sanadas. Seria um desperdício eu largar minha vida profissional para viver mulher de marido. Não farei isso porque o juízo não permite, mas tenho tido esses pensamentos constantemente. Este homem bagunçou meus paradigmas, eu estava tão tranquila me achando lésbica, para essa altura do campeonato começar a questionar minha sexualidade. Ué, de repente você é bi, né? De repente não, né?
Provavelmente, né? Observação, ele tem 43 anos, fisicamente não é bonito e eu não sei o que vi nele, mas quando estamos juntos, minha vontade é de pular em cima e não sair mais. Minha querida, de alguma forma ele te atraiu, ué. Então você se sente atraída por ele. Agora, é o que eu disse. Talvez ele esteja com muito mais conflito, com muito mais medo, com muito mais receio que você, né? Por todas essas questões que ele. O fato dele ter saído de um relacionamento leva em conta, ter saído de um casamento de 16 anos tem que ser levado em conta? Claro que sim, né? O fato dele pensar que você tem um cara que é aluno dele, aliás, né? Ali que é o cara perfeito, então que você pode se interessar por esse cara e dar um chute nele, e aí ele tem medo então de se envolver. E o outro quesito, né, minha querida? Ele provavelmente sabe, como eu disse, que você se relacionava com mulheres. Então, quer dizer, ele fica pensando, meu Deus, não é? Vai ver que ela está iludida só pelo fato, aliás, como ele já disse, né? Você está iludida pelo fato de eu ser o professor, eu não sou tudo isso que você imagina. Então, por isso que ele também deve estar num rebuliço de pensamentos ali dentro dele, que está fazendo com que ele vá com muita cautela, né? Então, porque ele quer saber de fato onde ele está pisando. E eu concordo em grau, gênero e número com ele. Eu faria exatamente a mesma coisa. E também estaria um tanto quanto inseguro para assumir algo com você, por exemplo, se eu estivesse no lugar dele. Então você tem que entender essas questões dentro desse contexto. E você tem que buscar esse conhecimento aí. Você está, na verdade, reelaborando todas as suas estruturas. Isso aí, por isso que você está muito incomodada, porque você estava tão crente, né? Tão certeira numa coisa e agora isso está sendo modificado. Até o fato de você, né? Querer ser mãe, pensar em ser mãe, ser esposa, sabe? Coisas que você nem pensava. Está prestes a terminar um doutorado, né? E pensando em ser, na verdade, não que uma pessoa que é doutora, que fez doutorado, não possa ser mãe, esposa e uma dedicada mulher. Claro, uma coisa não exclui a outra de forma alguma, mas isso, né, não passava na sua cabeça. E esse papel. E agora todas essas coisas estão vindo, por isso que você está confusa. E claro, é natural de entender que ele também esteja. Nada que bons diálogos, e vocês têm maturidade para isso, nada que bons diálogos para ir afastando e, inclusive, né, esse exercício de se conhecer, esse exercício de ir se conhecendo, questionando, percebendo, olhando sem medo as coisas que estão acontecendo, como que o outro se comporta, como eu me enxergo, e a gente possa ir dialogando. Os diálogos são os verdadeiros caça-fantasmas, no sentido de extirpar, eliminar esses fantasmas que ficam nos rondando. Então, os diálogos, eles são verdadeiros espanta-fantasmas. Diálogo. Quando a gente aprende a dialogar, primeiro, esse diálogo que a gente tem sobre a nossa própria realidade, sobre o que está acontecendo dentro do nosso próprio eu. E essa possibilidade que a gente tem de dialogar com o outro, de ouvir o que o outro tem a dizer e de expor também como a gente enxerga, para que a gente possa, né, ter esse propósito da gente tentar, então, caminhar juntos, né? Ao invés de cada um querer mostrar uma coisa e esconder o que está acontecendo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.